Bom dia, seus lindos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Galera, mais um dia, graças a Deus. Vou estar trazendo um devocional top hoje para vocês, tá bom? E já aproveitando também, para quem não sabe o porquê, o motivo do qual eu tô trazendo os devocionais e tudo mais, eu não preciso explicar nada, mas eu quero explicar para ficar mais claro assim, quem não entende ou quem não sabe o porquê, já também já mata essa dúvida, já resolve isso já, tá bom? Ano passado eu me senti muito inconformado, na verdade, com o meu desempenho espiritual. Aconteceu várias coisas na minha vida, muita coisa que nossa, foi uma situação bem complicada, sabe? E eu encerrei o ano passado numa situação bem difícil, e principalmente inconformado com as minhas leituras bíblicas, né? Então, para quem não sabe, né, eu já sou batizado há mais de 6 7 anos, né, desde os 14 anos, né? Hoje eu vou para 23. Então, o que eu quero comentar com vocês é que ano passado eu me senti inconformado. Não, na verdade eu sempre vivo inconformado, né? Mas principalmente em relação às minhas leituras e o meu relacionamento com Deus, eu me senti inconformado como eu agi no ano passado. E é por isso que a gente sempre quer ter resultados diferentes, a gente começa a ter atitudes diferentes. Então, foi por isso que eu comecei, por isso que eu também estou voltando, né, com os devocionais, estou trazendo essa explicação básica já para tirar toda a dúvida, para quem não sabe ou para quem não entende. Então, eu também já coloquei no meu coração para esse ano um objetivo alto, vamos dizer assim, como ler a Bíblia 2 vezes, né? Hoje eu terminei de ler Eclesiastes, Ontem o capítulo 3, até o capítulo 3 que eu tinha trazido para vocês, era o comecinho, né, da minha leitura de Eclesiastes. Hoje eu já terminei, eu peguei de manhã, eu já terminei. Eu ainda, se for analisar pela minha constância ali, eu ainda estou uns dias atrasados, né, de certa forma, né? Eu deveria estar lendo um pouquinho mais, mas tudo tem seu tempo, devagarzinho as coisas vão acertando, tá bom? Chega de enrolação, vamos pro versículo de hoje, tá bom? E eu fui atingido hoje pela palavra de Deus, cara, não teve como. Nossa, foi uma flechada assim, ó, que, nossa, não teve como escapar. Olha só como que tá o versículo de hoje. Eclesiastes 7, 15, 16, 17 e 18. Vou ler diretão, tá bom? A minha vida tem sido uma ilusão, mas nela eu tenho visto de tudo. Há pessoas boas que morrem e há pessoas más que continuam a viver a sua vida errada. Por isso, não sejam bom demais, nem sábio demais. Por que você iria se destruir? Peraí, aí. Mas também não seja mal demais, nem tolo demais, porque você iria morrer antes do tempo. Evite tanto uma como outra coisa, ou seja, os dois extremos ali, né? Se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando isso para você. Então, a gente percebe que no começo aqui tá escrito aqui na palavra que Eclesiastes, para quem não sabe, foi um livro escrito pelo rei Salomão, né? E a gente vê e a gente percebe que na oportunidade que ele teve de pedir alguma coisa, ele pediu sabedoria. Ele poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido mulher, poderia ter pedido um monte de coisa. Poderia ter pedido paz em relação aos povos ali em volta, e ele pediu sabedoria. E ele tinha um motivo para pedir sabedoria. Ele falou: olha, eu preciso de sabedoria porque é muita gente para mim cuidar desse povo do Senhor. É muita gente e eu preciso de sabedoria para cuidar, né? Para quem não sabe, Salomão era filho de Davi. Então você já imagina, Salomão chegou ali, Davi, cara, um cara extremamente aproximado de Deus, salmos e um monte de coisas. Então a gente vê como que Davi era muito próximo de Deus. Só que quando a gente chega em Salomão, a gente percebe uma discrepância em relação a algumas coisas, como por exemplo, o propósito de Davi era um, o propósito de Salomão era outro. Mas a vida de Davi foi fundamental para que a vida de Salomão também cumprisse o propósito.
porque Davi era um homem de guerra. E Salomão, ele chegou num tempo, e o Senhor permitiu isso para ele, um tempo de paz. Por isso que, quando ele chegou nesse momento, nesse sonho, no caso, que ele chegou diante de Deus e falou assim: Deus, eu preciso de sabedoria. O que acontece? Davi, ele já tinha deixado praticamente tudo pronto. A estrutura do templo de Salomão, as riquezas que Davi tinha juntado das batalhas, tudo. E Davi chegou diante de Deus, calma aí que eu vou explicar. Davi chegou diante de Deus e falou assim: Senhor, eu quero construir uma casa para o Senhor. Eu quero construir uma casa para o Senhor, porque eu não me conformo. O Senhor está habitando em tenda e eu moro num palácio. Como assim? Não me conformo, eu vou construir. Aí Deus virou para Davi e falou assim: Davi, ó, calma aí, fião. Você não vai construir nada. Quem vai construir não vai ser você, tá bom? E com isso, o que aconteceu? Davi estruturou tudo, deixou tudo certinho, pegou os recursos, deixou tudo separadinho ali. E quando chegou Salomão, o que acontece? Além de Salomão pedir sabedoria, Deus fez com que ele tivesse riqueza, tivesse honra, tivesse mulheres, tivesse paz. O reinado de Salomão é um reinado de paz. Você não vê falando de guerra no reinado de Salomão. Você não vê, você não escuta isso. Então, com isso, com essa sabedoria que Salomão adquiriu, porque eu já vou passar para outro livro, eu vou para Cantares agora, né? Então, o que acontece? Salomão, ele pediu esse entendimento maior para o Senhor, para cuidar do povo de verdade. Só que nesse decorrer, ele trouxe algumas das coisas, ele teve um entendimento geral da vida que é muito profundo e muito complexo se a gente analisar só assim num sentido raso, né? Um desses sentidos que hoje eu fui impactado é exatamente isso. Como você escuta de alguém: a minha vida é uma ilusão. Cara, não tem como, é uma desesperança, né? Mas ele continua e ele fala assim: mas nela eu tenho visto de tudo. Há pessoas boas que morrem e há pessoas más que continuam a viver a sua vida errada. E quantas vezes a gente não vê isso? Tanto é que Davi, ele escreve o Salmo 73 e ele fala: cara, não tem como, o ímpio tá lá de boa, a pessoa que anda errado tá lá tranquila, e às vezes o justo, a pessoa que quer andar certo, quer fazer as coisas tudo direitinho, tá sofrendo, tá sendo perseguido, tem gente falando mal, um monte de coisa errada acontecendo, e a pessoa que tá andando longe de Deus tá lá, ó, só dando certo na vida. E aí? Não, cuidado com esse pensamento. Não necessariamente dar certo ou crescer ou prosperar significa que também essa pessoa está dando certo porque ela está longe de Deus ou porque ela está perto de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas não tem como negar que as pessoas que estão próximas de Deus, a certeza e o fim delas sempre será de paz, sempre será de sucesso, sempre será de tranquilidade, né? Pode ter aflição, mas aqueles que estão junto com o Senhor, eles desfrutam de uma tranquilidade, de uma paz que excede todo o entendimento, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir a pessoa que está longe de Deus, que cresce na vida, com a pessoa que teme a Deus e também cresce. A gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque está escrito na palavra que o Senhor fez o justo e o ímpio. E o Senhor, ele fala que ele fez até o ímpio pro dia mal, para as coisas ruins, para as coisas erradas, pro dia do julgamento, ali onde Deus vai falar: ó, filho, vou acabar com tudo você. Entende? Por isso que Davi, ele encerra o Salmo 73 falando: ó, mas quando eu entrei nos atos do Senhor, eu entendi o fim deles. Né? Tanto é que eu vou até abrir aqui agora. Que é top pra caramba. Ó. Cadê aqui, ó? Até que entrei no santuário de Deus, e então entendi eu o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Faz como um sonho, o que acorda assim, ó Senhor. Quando acordares, desprezarás a aparência deles. Né? Então, por exemplo, aqui, que nem eu já tô trazendo, hoje o devocional tá bem completo, sabe?
Então a gente percebe que a nossa vida sem Deus e a nossa vida sem o temor, e eu vou entrar no temor agora, esse vídeo vai ser cortado aqui, então você vai ver várias partes, né? Então, o que acontece? A nossa vida com Deus, ela não pode ser baseada no medo. Ela não pode ser baseada no medo, ela não pode ser baseada na vergonha, ela não pode ser baseada na insegurança, não pode ser baseada na barganha. No eu faço para Deus, Deus faz por mim, não. Tanto é que uma das coisas das quais o Senhor tem trazido no meu coração para me entender um pouquinho mais é que o meu relacionamento com Deus, ele não pode depender de circunstância, ele não pode depender de pessoas, ele não pode depender do meu humor, da minha autoestima, se eu tô bem, se eu não tô bem, se eu tô legal, se eu não tô legal. Ele tem que ser algo ali que eu semeio, independente do tempo, independente da fase que eu tô, independente dos problemas que eu enfrento. E eu também sugiro que você faça isso, apesar disso ser complexo e difícil. Mas lembra que a gente não é um super-homem ou uma super-mulher que consegue assim, nossa, cara, a gente é ser humano, cara. A gente é ser humano. E por que eu falo isso? Porque não tem como a gente pensar no nosso coração que a gente vai sempre acertar, cara. Sempre acertar. Só que a certeza é, cara, se a gente cair, o Senhor nos levanta. Se a gente errar, o Senhor ele nos corrige porque Ele é um Pai que nos ama. Entende? Então, agora eu vou voltar ao contexto dos versículos para já estar encerrando também, tá bom? Então, ele encerra o versículo 18 falando assim: se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. O que quer dizer o temer? Temer não significa ter medo, significa respeito, significa zelo, significa reverência. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o que acontece? Uma coisa está ligada à outra. Por que eu falei de Salomão, de Davi? Justamente por causa disso, para conectar agora. Entende? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a instrução. Então, as pessoas que não querem ouvir as coisas que Deus tem para falar para elas, o fim delas já tá aí, cara. Não tem o que ficar explicando, já era. Porque não quer ouvir o que Deus, aquele que criou cada um de nós, tem para falar. Se você não quer ouvir quem que te criou, você vai querer ouvir quem, caramba? Entende? Por isso que o que eu quero trazer para vocês é justamente isso. Temor não é aquele medo, ai cara, o que vai acontecer se isso, aquilo, se Deus fizer isso comigo, cara, e agora? Não. Cara, temor é algo que tem que vir de dentro para fora, é um respeito, é uma reverência. Uma das vezes eu tava lendo a Bíblia e eu fiquei até bravo aquele dia, porque eu tava bocejando muito, cara. Nossa, e pra mim, às vezes levantar de manhã cedo é um desafio. Não sei se você tem esse desafio também, mas pra mim é um desafio. E o que acontece? Aquele dia em específico eu falei, não, mano, hoje eu tenho que ler a Bíblia agora de manhãzinha cedo, um monte de coisa. A hora que eu pegar, mano, dava 2 versículos, eu bocejava. E aquela, assim, eu falo, meu Deus, cara, como que eu vou ler hoje desse jeito? Mano, aí aquele dia eu falei, Senhor, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo ler direito? Por que eu não tô conseguindo ler? Né? E pra você entender onde eu quero chegar. Essa atitude, tanto do bocejar quanto qualquer outra coisa, né? Por menor que ela pareça, ou por menor que ela seja, né? O que acontece? É a nossa maneira como a gente age, como a gente lida primeiro com aquilo que não é terreno, mas é celestial. A palavra de Deus, cara, a Bíblia é algo eterno. A Bíblia é algo eterno. Como você vai lidar com algo que tentaram destruir, tentaram queimar, tentaram apagar da história? Cara, pessoas morreram para defender aquilo que está escrito. E você vai tratar de qualquer jeito. Você entende que eu não tô aqui só pra falar um momentinho aqui com vocês, falar, ó, Deus abençoe seu dia, tenha um ótimo dia, é isso aí, vai pra cima. Uhul. Não. É pra você, pelo menos assim, ó, desse tamanhozinho assim, pensar um pouquinho, cara, como que tá o meu relacionamento com Deus? Como que tá a minha vida no geral? Eu tenho realmente vivido aquilo que Deus tem pra minha vida? Eu tenho realmente buscado aquilo que Deus quer pra mim? Ainda que a gente não tenha uma noção,
Tipo, é isso daqui, ponto, acabou. A gente vai descobrindo com o tempo. E não tem problema a gente ir descobrindo. Tem pessoas que descobrem de uma vez e já era, e já sabe o propósito, identidade, já sabe um monte de coisa, beleza, mas tem gente que é mais devagar, tem gente que tem um processo, um tempo maior, tanto é que está escrito, há tempo para todas as coisas e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Você entende? Então, tudo existe um tempo, só que aquilo que está escrito na palavra não mente, não é mentira, cara. Tanto é que se você acreditar no... Se você falar, a Bíblia é mentirosa, então você pode falar que Jesus não ressuscitou e tudo isso que eu tô te falando é mentira. Uai, você entende? Então, a gente tem que acreditar e confiar 100% na palavra. Tanto é que tá escrito, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então já é um monte de versículo aqui, ó, pra você já ficar assim, ó, com a cabeça assim, justamente por causa disso. Tamanha riqueza, informação, detalhe, cara, tudo. A Bíblia é um dos livros mais atuais que existem. Você entende? Então, dedica um pouquinho mais que seja 5 minutos por dia. Né? E não se limita no tempo. Eu vou ler 5 minutos. Não. Pega ali, lê alguma coisa. Vai atrás de ler alguma coisa. Vai atrás de fazer alguma coisa diferente do que você já está acostumado, sabe? Por isso que eu falo para vocês. Tudo ele exige um esforço, um empregar de energia ali, você colocar uma energia sua para fazer algo, sabe? Porque se você simplesmente nada vai mudar, uai. Se você continuar agindo tipo, pra que eu vou ler, uai? Já sei, já vi. Entende? Tanto é que teve uma época, um momento na minha vida que eu já tinha lido a Bíblia completa uma vez, não sei se você já leu, por isso que eu falo, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Tanto é que a sua fé e o seu compartilhamento de fé, ou seja, para você e se expor um pouco mais e comentar e compartilhar um pouco mais com as pessoas é até maior, porque você lê e outra, cara, agora tem que bater, não tem como. Olha só, como que você vai oferecer algo para alguém que você não tem? Como que você faz isso? Você entende? Como que você fala pra mim agora, como que você oferece algo que você não tem? Como que você oferece isso pra alguém? Vai lá e lê a Bíblia e você não tem ou você não faz. É duro isso. Eu já apanhei hoje de manhã por causa disso. Mas eu trago aqui essa reflexão, esse pensamento e essa pergunta para você. Como que você oferece algo que você não tem, ou que você não sabe, ou que você não aprendeu, ou que você não fez, não executou? Você entende? Por isso que tudo é um processo, é uma fase, é um aprendizado, né? Então, eu tenho certeza que vale a pena. Vale a pena você se dedicar um pouquinho mais para se aprofundar naquilo que Deus te chamou. Sabe? Cada um tem um propósito, um porquê. Eu ainda estou entendendo meu propósito. Eu tenho, tipo assim, umas noções assim do que pode ser. Aí o meu propósito é esse. Ainda não cheguei nesse nível. Mas estou chegando. Entende? É algo gradual. Não é algo de uma vez. Ninguém começa uma faculdade e no outro dia sai formado. É um processo, é um tempo, né? Então, fica com essa palavra. Pensa, medita. Meditar é pensar. Pega isso. Cara, nossa, isso que ele falou faz sentido. Faz sentido? Se fizer sentido, pensa. Se não fizer sentido, beleza, tá tudo certo. Mas pensa um pouquinho. Se tiver que ver de novo, vê de novo, uai. Não tem problema nenhum. Porque se nesse vídeo aqui, na verdade, tudo aquilo que Deus colocou no meu coração para falar para vocês, só detalhe, para vocês verem que eu não tô trazendo algo direcionado por mim. Eu não li Salmos hoje. Eu não li alguns dos outros versículos de hoje, eu não li. Os únicos versículos que eu li, que eu trouxe hoje para você, os versículos de Eclesiastes. Os outros versículos é aqui, o Espírito Santo trazendo. Não sou eu. Eu sou só um instrumentinho aqui, um servo, para falar para você aquilo que Deus quer para você. Entende? Então é isso, cara. Vai atrás, pensa um pouquinho mais, reflete um pouquinho mais, né? Não se limita em tempo, não se limita em que eu só vou ter esses momentos aqui. Não, cara, vai lá e faz. Vai lá e faz um pouquinho mais. Age um pouquinho mais, busca um pouquinho mais, tá bom? E eu tenho certeza que ainda nesse ano você vai ter muita coisa boa para falar que Deus fez na sua vida. Assim como eu também, eu tenho certeza que eu vou ter
para contar as experiências e as coisas que Deus fez também na minha vida, tá bom? Um beijão para vocês, um ótimo dia, Deus abençoe.